Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos louvar a Deus pela sua bondade, sua misericórdia, e estamos aqui para mais uma aula escatológica. E nesta feita, nós iremos tratar de um assunto que é o coração da escatologia bíblica, que é um dos eventos que nós aguardamos a qualquer momento, que é o arrebatamento. A vinda de Cristo invisivelmente para levar seu povo para o céu. Então esse momento será um momento glorioso, onde a noiva irá se encontrar com Cristo. Então vamos estudar nesta aula a respeito do termo do arrebatamento, mostrar algumas verdades, algumas surpresas e alguns propósitos a respeito do arrebatamento da igreja. Nesta feita queremos logo primeiro trazer uma definição desse termo arrebatamento. Então observe que esse termo arrebatamento ele é derivado de uma palavra raptus no latim e traz o significado de arrebatado rapidamente e com força, tirado com veemência, com muita força de um lugar para outro. Então esse termo raptus equivale a rapazo no grego, que também é traduzido por arrebatados. Nesta feita, vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, que é o texto mais conhecido quando se trata desse tema. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Após nós termos definido esse termo arrebatamento da igreja e mostrado um dos textos clássicos do apóstolo Paulo, ele traz, que é 1 Tessalonicenses 4,16, nós queremos trazer algumas verdades a respeito desse arrebatamento. Então, a primeira verdade é que o arrebatamento ele é uma realidade. Mas por que ele é uma realidade? Porque há testemunhos. Então, um grupo de pessoas testemunharam desse evento, profetizaram desse evento. Então, a primeira verdade é que esse arrebatamento é uma realidade. Então, os testemunhos dos profetas. Então, Zacarias, no capítulo 14, 3 a 5, Malaquias 3 e 1, e Ezequiel, capítulo de número 21, 26 e 27, eles mencionam a vinda do Senhor. Então, o que é que diz Malaquias 3 e o versículo 1 e 2? Diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ou quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Então está aí um dos testemunhos do profeta Malaquias a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então, o primeiro testemunho é o testemunho dos profetas. Então, nós tivemos ali Ezequiel, que eu postei o versículo. Nós tivemos também o testemunho de Zacarias. É bem verdade que esse testemunho diz respeito à vinda de Cristo em glória, né? Alguns textos. Mas o próprio Jesus, ele também, por sua vez, ele testificou desse dia. João capítulo 14, né? Versículo 2 e 3, ele disse: E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e levarei vós meio para onde eu estiver, e esteja vós também. Então esse texto aí
fala a respeito da vinda de Cristo, do arrebatamento de Cristo. Também, outro testemunho, também é dos anjos. E nesse versículo aí, nós vemos aí os anjos falando a respeito da segunda fase do arrebatamento, que é a vinda de Cristo em glória. Então, observe aí, em Atos 1 e 11, ele diz: os quais lhe dirão, varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então, dá para você entender que a vinda de Cristo, ela tem duas fases. Então, na primeira, Cristo arrebata a igreja, ele vem na forma invisível, arrebata os selados, os santos. Na segunda fase, após os 7 anos da tribulação, que nós vamos aprender aqui, ele volta com a igreja em glória. Então, nós vamos ver todo esse detalhe aqui nesta aula sobre o arrebatamento da igreja. Além de ter o testemunho dos profetas de Cristo, dos anjos, né, para comprovar que o arrebatamento, a vinda de Cristo, ela é uma realidade, nós temos também o testemunho dos apóstolos, homens que Deus escolheu, elegeu para ensinar, doutrinar, ser guia, ser coluna da igreja do Senhor. Então nós temos apóstolos, temos os evangelistas, né? Então Lucas capítulo 21, versículo 27, Lucas também ele escreve: então verão ver o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então Lucas aí, ele menciona a segunda fase, que é a vida de Cristo em glória. Então, 1 João 3, versículo 2 e 3, ele disse: amados, mas somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, o apóstolo João, por sua vez, ele menciona, e ele diz mais: e qualquer que nele tenha esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, o apóstolo João, ele serve também de um testemunho apostólico da vida de Cristo. Tiago capítulo 5, vamos ver esse versículo, Tiago capítulo 5, e o versículo de número 7 e 8, também Tiago, por sua vez, ele também dá testemunho a respeito da vinda do Senhor, do arrebatamento, da vida de Cristo em glória. Tiago 5, 7 diz assim: se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já é a vinda do Senhor se aproxima. Então, Tiago também, que foi um dos apóstolos, ele foi por Deus usado para mencionar esse evento escatológico, que é o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo. Também, para testemunhar a respeito desta vinda, o apóstolo Pedro também fala a respeito da vinda de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo de números 1 e 7, Pedro diz: separa o que é a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro coloca aí a vinda de Cristo, com essa expressão aí, que é revelação, que é Apocalipse, que é uma das palavras que nós já estamos aqui a respeito do arrebatamento da vinda de Cristo. Também Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 28 também, quem escreveu esta carta aos Hebreus também testifica. Nós não sabemos quem escreveu essa carta, mas nós sabemos que foi por Deus, o homem de Deus, inspirado por Deus. Alguns creem que foi o apóstolo Paulo, mas nós não temos certeza. Mas qualquer que seja o autor dessa carta, está aí também uma testificação que o arrebatamento é uma realidade. E o apóstolo Paulo, como nós já lemos já, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,
do 15 ao 17, Paulo também menciona essa testemunha desse arrebatamento. Não só nesse versículo, mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Esse eu vou ler para os irmãos, que nós não lemos essa referência ainda. Então, 1 Coríntios 15 e o versículo 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então está aí mais uma testificação a respeito da vinda do Senhor Jesus. Nós temos também a segunda verdade, né? A respeito do arrebatamento da igreja, que algumas crenças acreditam que a vinda de Jesus ela é espiritual, mas tá aí, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja não é espiritual. Em que sentido? Assim como o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecoste, né? Ele opera a salvação nas pessoas, trabalha no seio da igreja com os seus anjos, no campo espiritual. Então, o arrebatamento não é assim, não é espiritual. O arrebatamento, ele, por sua vez, na terceira verdade, ele é literal, ele é físico, ele é pessoal, ele é corporal. Então, observe aí que nós temos aí, para nós adentrarmos o processo, então, nós temos a segunda verdade. O arrebatamento não é espiritual. Terceira verdade, é literal. Quarta verdade, é pessoal e corporal. E quinta verdade, é súbita. Então, se você observar, e nós iremos ler esses versículos, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7. Você pode ver aí que há uma iminência. Será de repente, será de surpresa. Apocalipse 22, versículo 7 diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desta profecia, deste livro. Então, observe que a vida de Cristo, ela é súbita. 22 e 12 ainda. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, cedo ele vem, será súbita. E para fechar, Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica as coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então está aí essas referências bíblicas mostrando que o arrebatamento da igreja não é espiritual, ele é literal, ele é pessoal, corporal e também ele é de súbita, vai ser de surpresa, vai ser de repente. A sexta verdade que nós vemos, né, é que o arrebatamento da igreja ele é iminente. Então nós temos aí um evento que está em iminência de acontecer. Então essa é a visão do ponto profético. Então está aí alguma referência bíblica. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo pode raiar, pode aparecer a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que esta é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto que nós quando aceitamos a fé. Então a conclusão da salvação também será o dia do arrebatamento da igreja. E por fim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: porque eles mesmos anunciam de nós a qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então está aí esse versículo bíblico para nosso deleite espiritual, para comprovar que o arrebatamento ele é iminente. E a sétima verdade, para fechar aí esse ponto tão importante, é que o arrebatamento é o próximo evento escatológico para se cumprir. Então, tá aí algumas referências bíblicas, Lucas 21, 28, Mateus 16, 3, 24, e também o 33, 24 e 3. Agora, eu queria também, antes de fechar essa aula de hoje, esse primeiro bloco a respeito do arrebatamento da igreja, e fazer um paralelo, né? E você lê em casa aí os versículos como referência bíblica. Então, entre a vinda de Cristo em glória e o arrebatamento, depois de 7 anos, ele volta em glória. Então, Jesus virá primeiramente como ladrão, no arrebatamento, depois como relâmpago. Então está aí alguns textos bíblicos que comprova isso. Primeiro ele arrebata a igreja, né? Depois ele volta em glória como um relâmpago. No arrebatamento da igreja, ele virá como uma estrela da manhã. Na vinda em glória, ele virá como o quê? Como o sol da justiça. Está aí 2 Pedro 1,19, Malaquias 4, 1 e 2. No arrebatamento, Jesus virá primeiramente como noivo. Na vida e glória, ele virá como rei. Mateus capítulo 25, do 1 a 6 e Mateus 25 e 34. No arrebatamento, Jesus virá primeiramente para as bordas. Na vida e glória, ele vem para o trono de Davi. Então, Mateus capítulo 25, versículo 10 e Mateus 25, versículo 31. No arrebatamento, Jesus virá antes das bordas. Na vida e glória, ele virá depois das bordas. Então, Mateus 25 e 1, Lucas 12, 36 e João 14 e 3. No arrebatamento da igreja, Jesus virá primeiro até os ares. Na vida e glória, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então está lá, Paulo na Tessalonicenses 4, 17 e Zacarias 14, 3 a 4. No arrebatamento, Jesus virá receber a noiva. Na vida e glória, ele vem receber o povo de Israel. Então, João 14, 3 e Zacarias 12 e 10. No arrebatamento, Jesus virá primeiramente para a nossa união com ele. Na vida e glória, ele vai revelar-se ao mundo, desde os céus. Então, 1 Tessalonicenses 4, 17 e 2 Tessalonicenses 1, 7, Tito 2 e 3. Está aí para vocês verem as referências bíblicas. Meus irmãos, vamos orar, já que nós tratamos agora desse tema maravilhoso, que é o arrebatamento da igreja, e falamos sobre as verdades do arrebatamento da igreja e também aquele paralelo da vinda de Cristo, para a igreja e a sua vinda em glória, o arrebatamento e a vinda de Cristo em glória. Então vamos orar, pedir a Deus graça, força e que Ele nos ajude para a gente seguir avante até esse glorioso dia. Pai de amor, Pai Santo Jesus, te louvamos para a tua bondade, tuas misericórdias, Pai. Abençoa os teus servos, teus filhos, que mais uma vez estão aprendendo a tua palavra, Senhor. Continua abençoando, nos fortalecendo em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe você. Uma boa aula em nome de Jesus.